Ok. Então vamos lá, pessoal. Bom dia mais uma vez, para quem eu não tinha falado. A gente vai estar iniciando aí. Gêneros literários. Foi o nosso último conteúdo. E nós vamos relembrar que, quando nós falamos de gêneros literários, eu comecei a aula dizendo para vocês sobre uma obra do grande filósofo Aristóteles, chamado A Poética de Aristóteles, né? A Poética é o nome da obra, conhecida como A Poética de Aristóteles. E por que essa obra é tão importante? E aí nós vamos lembrar da videoaula que eu mandei para vocês, que eu disse o seguinte: até então ninguém tinha percebido a necessidade da gente dividir, né, agrupar os gêneros, as diferentes manifestações literárias, né, os diferentes gêneros literários, né, por nomes, por classe, por características. E Aristóteles teve essa ideia, surgindo assim os chamados gêneros clássicos. Então, a partir da poética de Aristóteles, todas as manifestações literárias foram agrupadas em 3 gêneros: o gênero lírico, o gênero épico e o gênero dramático. O gênero lírico, que é o nosso primeiro gênero, ele é aquele gênero que representa para a gente a poesia, que representa para a gente os poemas, que representa para a gente as manifestações líricas, ou seja, subjetivas, pessoais. É chamado de lírico porque faz referência a um instrumento musical, que é a lira, que era usado antigamente para acompanhar os poemas. Nós não tínhamos a ideia de poemas declamados e lidos como nós fazemos hoje. Os poemas eram feitos para serem cantados. Então, o gênero lírico compreendia esses poemas, que traziam para a gente a presença de um eu lírico, ou seja, a voz do poeta, que trazia para a gente o sentimentalismo, a subjetividade. O segundo é o gênero épico. O gênero épico, ele corresponde para a gente às produções de epopeias. Epopeias são narrativas de feitos heróicos. E vale destacar que é uma narrativa feita em versos. Então, nós tínhamos aqui histórias contando para a gente grandes feitos heróicos escritas em versos. Como exemplo, a Ilíada e Odisseia, que contam a guerra de Troia, que contam o retorno do guerreiro Ulisses, como os Lusíadas de Camões, que são grandes narrativas trazendo para a gente aí esses feitos heróicos. E são histórias narradas em versos. Por último, nós temos o gênero dramático. Como o nome já diz, né? Drama. Drama, ação. Ou seja, o gênero dramático está voltado para a encenação, para a dramatização. Dá licença só um pouquinho, pessoal. Ok, voltando aqui então. O gênero dramático está voltado para a dramatização, ou seja, a encenação por meio das ações. Os atores são responsáveis para alcançar o espectador, aquela pessoa que está ali para entender, para compreender, para assistir a peça teatral. Então, o gênero lírico representa para a gente as poesias, o épico, as epopeias, e o dramático, as peças teatrais. Até aqui alguma dúvida? Tudo tranquilo para todo mundo? Alguma perguntinha? De vez em quando alguém coloca um oi, professor, aí, um ok, tá? Só para eu não pensar que eu tô falando sozinha. Só dizer assim, oi, professora, tô aqui, tá ok, entendi, ok, Maria Clara, obrigada, porque senão eu penso assim, né, tô doida, falando sozinha, será que tem alguém do outro lado mesmo me ouvindo? Então, de vez em quando, vocês dão sinal aí, tá? Então, continuando. Passou? Marie, passou o slide? Tô sim. Ok. Entretanto, apesar da gente ter aqueles 3 gêneros clássicos que nós comentamos com Aristóteles, com o passar do tempo, novos gêneros foram surgindo. Então, foram surgindo os gêneros literários modernos.
que foram sendo criados de acordo com a necessidade que o homem tinha de representar o seu cotidiano, de representar suas diversas manifestações. Então, nós vamos ter aqui os gêneros literários modernos que vão se dividir em romance, novela, conto e crônica. O romance, ele é conhecido por ser uma narrativa longa. Você tem vários conflitos e uma complexa rede de personagens. Entretanto, você tem uma única história. Você tem uma única história que é contada por vários conflitos, várias coisas que acontecem ali dentro, e vários personagens que vão se entrelaçando e que de uma forma ou de outra vão se relacionar com o nosso protagonista ou com os nossos protagonistas. Então, o que marca o romance é o fato de ser uma narrativa longa. O conto, ele se diferencia do romance por ser uma narrativa curta. E o conflito ele é único. Como ele é rápido, nós vamos ter uma única história também, só que ela é contada de forma mais rápida e o conflito é um só. Você não tem igual no romance, por exemplo, que você pode ter problemas no nascimento, na infância, na adolescência, até chegar à vida adulta. O conto ele é rápido. Como a passagem do tempo pode ser assim, anos depois, no mês seguinte, 20 anos depois, você vai ter um único conflito. Então, ele é centrado em um único acontecimento que vai desencadear o fato final, que vai desencadear o acontecimento da história. A novela, por sua vez, ela também é uma narrativa um pouco mais longa que o conto, se aproxima um pouco do romance, entretanto, ela é considerada uma narrativa de tamanho mediano, com poucos conflitos. E como ela se diferencia do romance? Você tem várias histórias ali dentro. Você tem uma história que é o eixo da novela, mas você tem várias outras histórias que são chamadas de núcleos. Para quem assiste novela aí, sabe que nós temos aquele núcleo de personagens protagonistas, mas nós temos também, se a história se passa em São Paulo, nós temos também o casalzinho que vive lá no Rio, o casalzinho que às vezes vive em Minas. Se a história acontece em um centro urbano, às vezes eu tenho um cenário, né, ou personagens que moram lá numa fazenda e que em momento nenhum tem contato com esse casal protagonista aí, porque a novela ela permite isso aí, que você tenha núcleos diferentes, histórias diferentes. Os conflitos se tornam poucos porque são conflitos para cada núcleo, para cada acontecimento ali dentro. Então essa é a diferença aí entre a novela e o romance. A gente observa muito isso quando a gente pega um romance que é adaptado para a novela. Como que é condensado, como que é exprimido, e você tira do romance apenas as ações principais para representar. Isso acontece também nos filmes, né? A crônica, por sua vez, ela já é um texto bem mais atual, bem mais moderno, né? A crônica representa para a gente a nossa necessidade de estar representando o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Por que eu disse que a crônica é bem mais moderna que o romance, a novela e o conto? Porque esses três primeiros, romance, novela e conto, surgiram há um tempo já. A crônica não, ela é mais atual. Foi a necessidade do homem de associar os seus acontecimentos do dia a dia, de retratar, de levar o outro a refletir, a questionar o cotidiano, que surgiu esse tipo de texto, a crônica. Porque ela pode ser uma crônica de caráter humorístico, uma crônica de caráter reflexivo, desde que ela esteja voltada para representar o cotidiano e o dia a dia das cidades. Além desses 4 gêneros que nós colocamos aqui, dessas 4 manifestações de gêneros modernos, nós vamos ter também o chamado poema moderno, que nós já vimos em uma de nossas aulas. O poema moderno, ele é um poema que ele não necessita de rimas, ele não necessita de ter a mesma quantidade de estrofes, de versos, ele demonstra total liberdade de expressão por parte do poeta. Então, ele é escrito ali para expressar aquilo que o poeta deseja, sem se preocupar com a forma, sem se preocupar com o padrão. Lembrar que nós temos também o chamado poema narrativo, que apareceu na nossa apostila, lá no comecinho, que era o poema em prosa, lá na página 34, que nós vimos a análise de um chamado texto, né, poético em prosa.
E nós temos as canções, que apresentam também essas características literárias, a linguagem literária, né, a manifestação literária, e o teatro moderno, que mistura o drama com a comédia, faz a tragicomédia. Lembrar que quando o teatro surgiu, né, o drama surgiu com Aristóteles, nós só tínhamos a tragédia e a comédia. Hoje nós temos essa mistura aí, tragicômico, né? Nós temos o teatro voltado para a crítica, nós temos o teatro de vanguarda, que são teatros que retratam, né, peças teatrais que já retratam características de um momento histórico. Então nós temos toda essa mudança na manifestação aqui do gênero teatral. Alguma pergunta? Dúvida? Tranquilo. Ok, então. Gêneros narrativos, elementos narrativos. Esse conteúdo é o conteúdo que nós vamos analisar, que ele se encontra lá na prosa de ficção, página 47 da apostila de vocês. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque esses elementos narrativos, eles não são citados detalhadamente, explicadinhos entre a página 47 e 48. Então, assim que a gente terminar a aula, eu vou disponibilizar esses slides. Entretanto, é necessário que vocês prestem atenção, porque nós não temos a explicação aqui, nós só temos os tópicos, tá? Então, o que são os elementos que compõem um texto narrativo? Quando nós temos a chamada prosa de ficção, dentro da prosa de ficção nós vamos ter os textos que narram, que contam histórias. O romance, o conto, a novela. Geralmente é o romance e o conto que trazem essa preocupação em narrar, em contar. E para que aconteça a narração, para que você identifique esse texto como um texto narrativo, 5 elementos são necessários estarem presentes, aparecerem ali dentro do texto narrativo. Primeiro, o enredo. O que é o enredo? Enredo é a história, é o resumo. É o que vocês conhecem quando vocês vão comprar um livro ou ver um filme, procurar um filme para poder assistir na internet, vocês leem a chamada sinopse, ou a contracapa, ou a orelha do livro. Então, isso aí é uma espécie de enredo, é um resumo do que está sendo contado, do que vai ser narrado. Então, o enredo é o resumo da história. A presença do narrador. Se é texto narrativo, nós temos que ter a presença de um narrador. E esse narrador, que é a pessoa que vai contar a história, pode acontecer de duas formas. Ou pode ser um narrador de primeira pessoa, em que o narrador participa da história. Ou seja, ele é chamado de narrador personagem. Ele está contando a história da qual ele está vivendo. Ou ele é um protagonista, aconteceu com ele, ou ele estava próximo aos personagens principais e ele está contando a história. Então, ele é um narrador personagem. O narrador de terceira pessoa é o chamado narrador observador, que é um narrador que ele não participa da história. Ele não tem ciência total do que está acontecendo, mas ele já ouviu alguém contar, ou alguém relatar, ou ele leu aquilo que está acontecendo. Um exemplo bem clássico: narrador de primeira pessoa. Eu começo a contar para vocês um episódio da minha vida há uns 2, 3 anos atrás. Vamos supor, vou relatar para vocês o nascimento do meu filho. No dia 13 de dezembro, no dia 27 de dezembro de 2013, né, tal hora, né, o meu filho veio ao mundo, nasceu assim, foi dessa forma. Então, eu estou contando para vocês como foi o acontecimento do qual eu vivi, eu presenciei. Então, eu sou narrador de primeira pessoa. Agora, o narrador de terceira, vamos supor que eu estou indo para a escola e eu passo em determinado local e vejo um acidente. E aí eu chego na escola e conto para vocês como foi o acidente. Eu só observei a distância, eu estou contando. Ou eu encontro com a Marie na chegada às 7 horas da manhã e ela me conta de um filme que ela assistiu no dia anterior. Eu chego na sala e conto para vocês a história do filme. Eu não assisti, eu não vivi aquele momento de assistir o filme, mas eu contei o que eu ouvi de alguém. Dessa forma, o narrador de terceira pessoa, ele não é considerado um narrador confiável, porque ele reproduz coisas que ele ouviu,
presenciou no sentido de ver à distância, observou e do qual ele não tem conhecimento se os fatos são realmente verdadeiros. É aquela história de que eu ouvi, estou contando como eu ouvi. Então, o narrador confiável é o narrador de primeira pessoa, que conta a sua história, aquilo que ele viveu. Não necessariamente a história dele, mas a sua história no sentido de que ele estava envolvido na história narrada. Ok? Terceiro elemento importante é a presença dos personagens. Para que aconteça a história, é necessário que a gente tenha ali personagens participando. Então, esses personagens vão se dividir para a gente em protagonistas, secundários e figurantes. O protagonista é o nosso personagem principal. E dentro dessa classificação de protagonista, dessa classe do protagonista, nós vamos ter ainda o antagonista. Vale destacar que eles são os principais. Mas eu posso ter aí o mocinho, que é chamado só de protagonista, e o vilão, que é chamado de antagonista. Ou seja, antagônico, se contrapõe, se opõe ao personagem principal, ao protagonista. Entretanto, o antagonista também é um protagonista. Todos os dois são chamados de personagens principais. Os personagens secundários são aqueles que aparecem em segundo plano, possuem um papel importante desde que eles se relacionam com o protagonista ou com o antagonista. E os figurantes são aqueles que não apresentam fala, mas aparecem ali. Por exemplo, quando a fulana foi à padaria, né, recebeu do padeiro um olhar de reprovação. Então, o padeiro ali não teve fala nenhuma. Ele apareceu na cena, ele figurou. Então, nós vamos ter esses personagens aí. Quarto elemento, o espaço, o local onde acontece a narrativa. E isso pode ser bem marcado no sentido de delimitar um país, um estado, né, um bairro. Por exemplo, a história pode se passar no Rio de Janeiro em 1980. Ou a história pode se passar apenas na rua. Ou a história pode se passar na Praça Duque de Caxias. Então, o espaço ele pode vir marcado por nome da rua, nome do bairro, nome do país, nome do estado, ou simplesmente ser conhecido como a padaria, o supermercado, a pracinha. Não importa, mas um espaço ele tem que ser identificado ali. O tempo é um outro elemento importante. Vocês precisam ficar atentos aí, porque o tempo ele vai se dividir para a gente em cronológico e psicológico. Quando eu estou narrando uma história, eu posso utilizar o chamado tempo cronológico quando eu estou narrando as coisas que acontecem uma após a outra. Por exemplo, vou contar para vocês como foi o meu dia de ontem. Então, eu vou contar amanhã, à tarde e à noite. Vou contar para vocês como foi a minha vida. Então, eu vou contar nascimento, infância, adolescência e idade adulta. Então, eu estou narrando cronologicamente. Ou eu posso contar uma história sem ter um tempo marcado, em que as coisas vão acontecendo simultaneamente. Fulano nasceu, fulano cresceu, casou-se, teve filhos, e a história vai acontecendo simultaneamente. O tempo psicológico, por sua vez, ele não segue essa cronologia. Ele é um tempo de memória. É como se eu parasse para contar para vocês algo que já aconteceu lá no passado. Então, é algo que está guardado na minha memória. Por exemplo, eu estou aqui agora conversando com vocês, de repente eu digo, gente, quando eu tinha 5 anos de idade, eu me lembrei de um fato que aconteceu comigo e foi o seguinte. Então, olha o que eu fiz. Eu cortei a cronologia, o meu tempo real, eu retomei um acontecimento passado. Esse retorno ao tempo passado é chamado de flashback. O que eu fiz? Cortei a cronologia, retomei um acontecimento passado, né? Fiz um retorno ao passado e a partir de agora eu vou narrar algo que está guardado na minha memória, algo que ficou fixado nas minhas lembranças. Quando a gente fala de flashback, a gente lembra muito quando nós estamos assistindo novelas ou filmes e acontece assim, ou a imagem fica embaçada, ou acontece aquele túnel do tempo, ou de repente a imagem fica escura, como se fosse algo passado, né? Esse retorno ao passado. Então é interessante quando vocês estiverem analisando os elementos narrativos, ficar bem claro para vocês qual é o tempo que o narrador está utilizando ali. Ficou claro, pessoal, esses 5 elementos narrativos? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa?
Ok, então. E para a gente poder estar fixando esse conteúdo, eu trouxe um textinho de um conto bem curtinho de Milor Fernandes. Na verdade, ele é um conto crônica, né? Porque ele traz para a gente uma lição de moral aí. E a gente vai fazer a leitura, eu vou ler bem pausadamente, e depois nós vamos analisar identificando os 5 elementos que compõem a narrativa. Então, para quem anotou aí, lembrar que durante a leitura desse conto, nós temos que identificar o enredo, narrador, personagem, espaço e tempo. Opa! Mudou a página, Marie? Mudou. Estão me ouvindo? Ok? Sim. Tá. Agora voltou. Estou ouvindo sim. Ok. Então vamos lá. Ele foi cavando, cavando, pois sua profissão, coveiro, era cavar. Mas de repente, na distração do ofício que amava, percebeu que cavara demais. Tentou sair da cova e não conseguiu. Levantou o olhar para cima e viu que sozinho não conseguiria sair. Gritou, ninguém atendeu. Gritou mais forte, ninguém veio. Enrouqueceu de gritar, cansou de esbravejar, desistiu com a noite. Sentou-se no fundo da cova, desesperado. A noite chegou, subiu, fez-se o silêncio das horas tardias. Bateu o frio da madrugada. E na noite escura não se ouvia um som humano, embora o cemitério estivesse cheio de pipilos e coachares naturais do mato. Só pouco depois da meia-noite é que lá vieram uns passos. Deitado no fundo da cova, o coveiro gritou. Os passos se aproximaram. Uma cabeça ébria apareceu lá em cima. Perguntou o que havia. Ébria é bêbado, né? O bêbado apareceu lá em cima. O que é que há? O coveiro então gritou desesperado. Tire-me daqui, por favor. Estou com um frio terrível. Mas, coitado, condoeu-se o bêbado. Tem toda a razão de estar com frio. Alguém tirou a terra de cima de você, meu pobre mortinho. E, pegando a pá, encheu-a de terra e pôs-se a cobri-lo cuidadosamente. Eu comentei que é uma crônica, né, porque nos leva a refletir e nos dá como lição o fato de que, às vezes, a gente tem que prestar atenção para quem a gente pede ajuda, né? Nem sempre a gente pede ajuda para a pessoa certa. Alguém poderia participar, abrir o microfone e conversar comigo? Para a gente poder fazer a análise desse conto? Quem se habilita? Alguém? Oi, tem gente aí? Oi, quem é você? Tem gente sim, mas eu não queria não. Você tá aí, mas você não queria, não? Não, eu só falei mais pra te dar uma satisfação. Oh, tadinho, tá chorando? Você tá triste porque você bem que queria falar, né? Mas a professora vai perdoar, tá bom? Quando voltar você vai falar bastante, tá bom, Arthur? Isso. Quem é agora? Nicolas? Pode ser, Nicolas? Nicolas? Aqui não. Oi? Fantasma, foi aparição. Gente, ninguém. Pode falar, Nicolas? Posso tentar? Então vamos lá. Fala aí pra mim. O texto do coveiro. É um textinho curto. Se eu pedisse para você contar para mim o enredo da história, como que você contaria? Qual é o enredo desse conto? Deixa eu olhar aqui. Acho que começa quando ele tentou sair da cova e não conseguiu. Levantou o olhar para cima e viu que sozinho não conseguiria sair.
Mas você pode Gritou, ninguém atendeu. fazer um resumo com as suas palavras. O enredo, ele é o resumo da história. Se eu perguntasse para você, tal, qual é a história desse conto? Como que você ia falar? Como você ia relatar para alguém? Deixa eu ver. Na história, um coveiro Uhum. estaria preso dentro de uma cova, né? E não conseguiria sair de nenhuma forma, que ninguém o ouvia. Ok. Hum, E pede ajuda e acaba sendo mal compreendido, mal interpretado, né? Então você fez um resumo de coisa rápida. É a história de um coveiro que fica preso no fundo de uma cova, não consegue sair, grita pedindo ajuda, de repente aparece um bêbado que interpreta mal e acaba enterrando o coveiro ao invés de salvá-lo. Estão vendo? Não precisaria disso tudo. Você pode resumir, né, de forma mais rápida. Com relação ao narrador, que tipo de narrador nós temos aqui? Terceiro. Terceira pessoa, isso aí. Tá vendo que já começa? Ele foi cavando, então o narrador tá contando a história de outro. Personagens, O coveiro e o bêbado. bêbado, isso aí. Quem você colocaria aí como protagonista? Hum, Coveiro, certo? sim. Concorda comigo que nesse caso aqui, o bêbado é o nosso antagonista? É. Porque ele se opõe, né, ao coveiro. Ao invés de ele ajudar, ele acaba atrapalhando e enterra o coveiro. Então nós temos os personagens principais, o coveiro e o bêbado. O coveiro é o nosso aí protagonista, enquanto o bêbado pode ser classificado como antagonista. O espaço. Seria um cemitério? Cemitério. É o local onde ele se encontrava. Isso aí. E o tempo? De noite? Tempo cronológico ou psicológico? O tempo aqui é um tempo cronológico. As coisas vão acontecendo uma após a outra, tá vendo? Ele cava, fica preso, a noite chega, o bêbado chega e ele morre enterrado. Entendeu por quê? Sim. Ok. Obrigada, Nicolas. Pode fechar o microfone. Pessoal, a partir da análise desse conto, né, desse mini conto, você quer falar mais, Nicolas? A partir da análise desse Obrigado. conto, ok, obrigada. Ficou claro para vocês? Ficou tranquilo para vocês poderem estar fazendo a análise de um conto? Quando a gente for analisar um romance, por exemplo, quando a gente for analisar um conto ou o que for, né, uma crônica narrativa, a gente vai precisar identificar esses elementos narrativos, esses 5 elementos. Quando começarmos a analisar as obras literárias, a primeira coisa que a gente faz é identificar esses 5 elementos que compõem a narração. Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Alguém quer perguntar? Eu posso prosseguir. Ok. Então vamos lá. Dando continuidade aqui, nós vamos passar para as atividades que se encontram nas páginas 53 a 56. Então vai funcionar da seguinte forma: eu vou falando, vou explicando, e se vocês tiverem dúvida em alguma questão, vocês peçam para poder voltar ou repetir a explicação. Eu não tenho condição de fazer todas as questões com vocês, então eu selecionei as mais importantes e as outras eu passo o gabarito para vocês, tá bom? Então vocês já podem assinalar aí a primeira questão que vocês vão estar fazendo em casa depois, né? Em casa, porque todo mundo já está em casa, então não preciso dizer que é em casa, né? Que vocês vão estar fazendo depois. A questão 1, a resposta é a letra D. Então vocês marcam aí para poder estar estudando depois. Vamos lá para a segunda questão. Leia as afirmações a seguir e marque V para verdadeiro e F para falso. Primeira afirmação. Todo poema é sempre escrito em versos. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê?
Nós vimos lá na página inicial dessa apostila, na página 34, chamado Poema em Prosa. Então, nós temos, se você tiver dúvida, você pode retomar lá na sua apostila, página 34, nós temos poemas que são escritos em parágrafos, sim, que não é necessário que sejam escritos em versos. Então, a alternativa é falsa. Se você quiser, pode ir anotando aí a justificativa. É falsa porque existem poemas em prosa. Segunda, ler um texto em prosa é mais fácil do que ler um texto em verso. Gente, é uma afirmação muito pessoal, né? Entretanto, ela está errada. Por quê? A dificuldade de interpretação de um texto ou de leitura, ela vai da compreensão de cada um. Não quer dizer do formato. Se você tem dificuldade para ler um poema, não quer dizer que todo mundo terá a mesma dificuldade. Tem pessoas que conseguem fazer a leitura e compreender um poema mais rápido do que um romance. Eu, por exemplo, Carla, prefiro ler um conto, prefiro ler um romance do que ler poesia, porque poesia não é muito meu forte. Entendeu? Então, eu tenho mais dificuldade na leitura porque não me agrada. Então, é uma questão pessoal. Então, a segunda está errada. Terceira afirmação, na maior parte das vezes, o texto de uma canção é escrito em versos. É verdade. A canção ela é escrita em versos porque são versos curtos, né? São afirmações curtas. Então, a estrutura da canção lembra muito um poema. Lembrar que a poesia e a música estavam associadas lá no século XII. Então, é comum que hoje a estrutura da canção relembre muito a escrita poética, a escrita em versos. Um texto só é poesia se seus versos tiverem rimas. Falso. O poema moderno ele não necessita nem de versos e nem de rimas. E aí lembrar que o poema em prosa, que nós vimos o exemplo também lá na página 35, ele também não traz a presença de rimas no seu interior. Então, não é necessário. Vários gêneros podem ser escritos em prosa, não apenas os literários. É verdade. Uma notícia, por exemplo, ela não é um gênero literário, mas ela é escrita em prosa, então está correto. Tanto os textos literários escritos em prosa, quanto os textos literários escritos em verso são plurissignificativos. É verdade. Tanto a poesia quanto o romance, ele está falando aqui de textos literários, tanto a poesia quanto o romance podem trazer plurissignificação, tanto a poesia quanto a crônica. Eu posso ler uma crônica, por exemplo, e eu faço uma interpretação e o Vitor faz outra interpretação. Eu posso ler uma fábula e eu tiro uma lição de moral e o Arthur tira outra lição de moral. Então, eles são plurissignificativos, eles permitem mais de uma interpretação. As primeiras manifestações literárias na Grécia Antiga foram escritas na forma de versos. É verdade, nós vamos lembrar aí da lira, dos primeiros poemas que foram feitos para ser cantados e não lidos, né? Cantados, tocados ao som, né? Acompanhados ao som da lira, então eram mais para funcionar como música. Ok até aqui? Dúvidas na primeira questão? Posso prosseguir, gente? Ok. Então, vamos lá. A próxima questão que nós vamos estar respondendo é a questão 3, que também se encontra na página 53 de vocês. Então, diz o seguinte: os gêneros gregos na Antiguidade Clássica eram divididos em 3 grandes grupos: o épico, lírico e dramático. Leia as afirmações a seguir sobre esses gêneros e indique quais são as corretas. Primeira afirmação. A poesia épica trabalhava os sentimentos dos heróis de modo subjetivo e metafórico. Retomando, poesia épica, ou seja, a epopeia, ela trabalhava os sentimentos dos heróis, ou seja, era uma poesia subjetiva. E aí nós vamos já encontrar o primeiro erro, que a poesia épica não é poesia épica. A epopeia é uma narrativa poética. Então, ela não é propriamente uma poesia, ela é uma narrativa escrita em forma de versos, que busca exaltar os sentimentos dos heróis. Não de modo subjetivo, mas de um modo no geral, porque aqueles heróis representam para a gente
né, a força, a bravura de um certo acontecimento que merece ser lembrado. Por isso que a gente diz que é uma narrativa de feitos heróicos. Então, a primeira afirmação ela está errada. Segunda, a poesia lírica era feita para ser encenada. Não, era feita para ser cantada. Quem foi feito para ser encenado foram os textos dramáticos. Então, está errada. O gênero dramático se subdividia na Grécia Antiga em tragédia e comédia. Ok, lembrar de Aristóteles, lembrar daquelas duas máscaras, né, da tragédia e da comédia, que vocês já viram bastante em artes. Próxima afirmação. Na literatura épica, os personagens, o cenário e as ações são o foco de interesse do texto. É verdade. Por que é verdade? Porque no gênero épico ou literatura épica, as epopeias são narrativas de feitos heróicos. E o personagem, o cenário e a ação se transformam para a gente nos elementos da narrativa. Então, o personagem é um elemento narrativo, o cenário, que é o espaço, e a ação que se transforma para a gente no enredo, na história. Então, nós temos aqui os elementos que compõem uma narração. Então, é correto. Próxima afirmação. Os gêneros lírico e dramático eram escritos em verso. Errado, né? Nem precisam continuar, porque o dramático ele não é escrito em versos. Já os épicos, como a Ilíada, eram escritos em prosa. Errado também, porque o gênero épico, né, que é a epopeia, é uma narrativa escrita de forma poética, é uma narrativa em versos. Então, as únicas corretas aí são as alternativas que valem 8 e 16. Alguma pergunta? Tranquilo? Para todo mundo? Ok. Próxima questão, então, é a questão de número 4. Marie, os slides estão passando tranquilamente? Sim, tá certinho. Muito obrigada. Questão 4. Associe os gêneros literários às suas respectivas características. 1, gênero lírico. 2, gênero épico. 3, gênero dramático. Gênero que traz a exteriorização dos valores e sentimentos coletivos. Essa daqui é uma afirmação que corresponde ao gênero épico. Observe que são valores e sentimentos, ou seja, correspondendo aos feitos heróicos de maneira coletiva. Quando nós temos uma epopeia, nós não focamos em um único herói, nós focamos nos feitos desse herói. O objetivo é mostrar que o personagem ele está exteriorizando os seus valores, seus feitos e seus sentimentos, porém de forma coletiva. É uma conquista, uma batalha, uma guerra que foi travada. Por exemplo, a Ilíada traz a guerra de Troia. Então, nós temos ali todos os gregos envolvidos nesse processo e os feitos heróicos que são narrados ali, que são relatados. Por isso que essa exteriorização de sentimentos de forma coletiva. Segunda afirmação, uma representação de fatos com presença física de atores. É o gênero dramático, porque nós temos aqui a ideia da ação. Físico que está voltado para a encenação. O drama, ele se foca exatamente nisso aí, na ação dos personagens. E o último, que é a manifestação de sentimentos pessoais, predominando assim a função emotiva. Está relacionado ao gênero lírico, que é a subjetividade, né? A função emotiva é uma função literária voltada exatamente para a expressão dos sentimentos, para a expressão da individualidade. Então, a resposta aí é a letra B. Observem que são mais afirmações, relembrando aí para a gente as características desses gêneros que nós já estudamos. Questão 5. Com relação aos gêneros literários, é incorreto afirmar que no gênero. Então, nós temos 5 afirmações e uma está incorreta. Vou começar de baixo para cima, tá? Porque a resposta é a letra A. Então, eu vou começar de baixo para cima para a gente ver por que as demais estão corretas e a A está incorreta. Dramático, a ausência de narrador, apresentando-se um conflito através do discurso direto. Ou seja, no gênero dramático eu não tenho uma pessoa contando a história, eu tenho vários personagens encenando. Então o foco é a ação, portanto o narrador ele é ausente.
e eu tenho ali um conflito, ou seja, uma ação que aparece através do discurso direto. O que é o discurso direto? O diálogo, a fala, a conversa entre as pessoas. Então, eu não tenho narrador e a ação se dá por meio do diálogo. Letra C. Lírico, a tendência do escritor é revelar as emoções que o mundo causou nele. Essa aqui é uma característica, né, que remete à subjetividade, ou seja, a expressão dos próprios sentimentos do autor. Épico, o autor se apega à objetividade e à impessoalidade. Nós acabamos de comentar isso na questão 4, que são sentimentos coletivos. Então, é algo objetivo. Eu não me preocupo em retratar o que o herói fulano sentiu, mas eu me preocupo em relatar o acontecimento, a ação de todas as pessoas no geral. Então, eu não foco aqui na subjetividade, mas na objetividade, no impessoal. E a alternativa A, que é a alternativa errada, ela diz assim: o artista retrata criticamente a realidade. Aí vocês podem dizer, tá, mas o gênero lírico, o autor não pode emitir a sua opinião, já que ele emite sentimentos? Aí é a questão. Emitir sentimentos é diferente de se preocupar em criticar. O gênero lírico ele está mais voltado para a expressão emocional do autor. Ele não tem preocupação com a crítica social. Ele não tem preocupação se o outro compreende ou não os sentimentos dele. Ele está se expressando. Ele está mostrando emotivamente o que ele sente ou como algo é despertado nele. Portanto, não há preocupação com a crítica, né, com a realidade. Ok, pessoal? A próxima questão, que é a questão 6, eu não vou estar fazendo. Vocês podem anotar aí o gabarito, a resposta é a letra B de bola. Tá bom? B de bola. Eu vou passar para a questão 7, lá na página 55. Ok? Questão 7, página 55. Leia o trecho abaixo. Pessoal, a aula termina que horas, por favor? É 11 ou 11h10? 11 horas. 11 horas, tá. Só vou terminar essa questão aqui, tá? É a última. Leia o trecho abaixo de Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Débora quer falar? Não, obrigada. Vocês têm uma outra aula agora, não é, pessoal? Vocês têm uma outra? Hoje vocês não têm mais nenhuma, não? Tem outra não. Ah, então eu posso atrasar uns minutinhos que vocês esperam, né? Posso concluir, então, aqui tranquilamente. Mais uns 5 minutinhos só, que foi o tempo que nós demos no início, o pessoal ia entrando. Então, vamos lá. Questão 7. Leia o trecho abaixo de Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Severino retirante, deixe agora que lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. Se não vale mais saltar fora da ponte da vida. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Então, atenção a esse texto aí, porque ele é um relato de um acontecimento que é demonstrar, relatar, descrever a vida desse Severino em um texto chamado Morte e Vida Severina. E aí nós temos assim, ó. Quanto ao gênero literário, é correto afirmar que o fragmento lido ele é narrativo, porque conta em prosa histórias do sertão nordestino. Nós não temos aqui a ideia do sertão todo. Nós temos uma narração, mas o que conta aqui é a história do Severino. Uma peça teatral desprovida de lirismo e com linguagem rústica. Ao contrário, eu até tenho a peça teatral, mas lirismo eu tenho também. Então não é desprovida. Eu tenho em vários momentos um certo tom, né, um certo lirismo aí que parece que é mais um poema. C, ele é bastante poético e marcado por rima sem metrificação. Também não chega a tanto, né? Nós temos uma preocupação maior que a narração. Se vocês observarem, é muito mais uma narração do que uma expressão de sentimentos. Então, nós não temos aqui uma classificação do gênero poético. É uma epopeia que traduz o desencanto pela vida dura do sertão. Não é uma narrativa de feito heróico. Nós só temos a presença do Severino aqui e a vida dele sendo retratada.
Letra E. Ele é dramático, pois encena conflitos internos do ser humano. Observem aqui, eu não sei se vocês conhecem esse texto, mas se vocês observarem, é um texto de caráter narrativo, porque ele traz toda uma história que é contada aí, que é do personagem, e ela é feita exatamente com foco na ação. É uma questão que tem que prestar bastante atenção para a gente não errar, porque a princípio a gente marca a letra A, que é narrativo. A gente não vê epopeia, não vê poesia, não vê teatro. Só que quando você vê a letra A, que ele diz que é uma narrativa que conta em prosa histórias do sertão, você vai ver que você não tem o sertão em si, você tem um personagem. Então você tem um foco, né, que é a vida do Severino, que é o nosso conflito. Então, nós temos aqui uma encenação do conflito do próprio ser humano, que é o personagem Severino. Por isso, a resposta é a alternativa E. Ok? A questão 8, nós não iremos fazer, vocês podem assinalar a resposta, é a alternativa letra C. Assim como a questão 9, a alternativa também é letra B. Eu não irei fazer com vocês. Eu já vou passar para a questão 10, que é a nossa última questão para estarmos encerrando a aula. Até aqui, ok? Tranquilo? Questão 10 é uma questão de Enem. Então, é uma questão que vocês precisam estar atentos. Texto 1, eu tenho um texto retirado do romance Capitães da Areia, de Jorge Amado, que diz assim: logo depois, transferiram para o trapiche o depósito dos objetos que o trabalho do dia lhes proporcionava. Observem que nós temos uma narração do acontecimento. Estranhas coisas entraram, então, para o trapiche. Não mais estranhas, porém, que aqueles meninos, moleques de todas as cores e de idades as mais variadas, desde os 9 aos 16 anos, que à noite se estendiam pelo assoalho e por debaixo da ponte, e dormiam, indiferentes ao vento que circundava o casarão uivando, indiferentes à chuva que muitas vezes os lavavam, mas com os olhos puxados para as luzes dos navios, com os ouvidos presos às canções que vinham das embarcações. Então, nós temos um retrato aqui, né, de uma imagem, uma cena, vamos dizer assim, em que é relatado onde aparecem personagens, que é um grupo de moleques, que se encontram para dormir todas as noites no mesmo local, nesse casarão abandonado, à beira de um cais, né, porque nós temos os navios ali, que o local é conhecido como trapiche. Então, esse primeiro texto, ele é um texto narrativo com essa característica aí, de descrever um ambiente que é habitado pelos personagens. Texto 2. É um texto de Dalton Trevisan. Dalton Trevisan, ele é um contista com características voltadas também para a crônica reflexiva, mas no geral ele é conhecido como contista. À margem esquerda do rio Belém, nos fundos do mercado de peixe, ergue-se o velho engazeiro. Ali os bêbados são felizes. Curitiba os considera animais sagrados. Provê as suas necessidades de cachaça e pirão. No trivial, contentavam-se com as sobras do mercado. Então, eu tenho aqui a descrição, novamente, de um ambiente em que os personagens são bêbados que se encontram todos no mesmo local, próximo ao engazeiro. E que já são reconhecidos, né, como animais sagrados, vamos dizer assim, cuja única necessidade era a cachaça e o pirão, né, uma comida rala do qual eles costumavam se fartar, vamos dizer assim. Quem gostaria de dar a resposta a essa alternativa? Sob diferentes perspectivas, os fragmentos citados são exemplos de uma abordagem literária recorrente na literatura brasileira do século XX. Em ambos os textos, o que nós temos aí? O que vocês marcaram? Oi, alguém? Alguém? Letra D, Arthur? Muito bem, correto. O espaço onde vivem os personagens é uma das marcas de sua exclusão. Vale destacar que nessa narração, ambos os textos se prenderam muito mais à descrição do local. Entretanto, o local ele é uma marca em comum nos dois textos. Por quê? No primeiro eu tenho um local onde se reúnem os moleques de rua, provavelmente, né, pequenos trombadinhas, né, meninos que vivem ali na rua, que são moradores de rua.
E no segundo, o espaço ele é habitado por bêbados, portanto, um local de exclusão. Alguém marcou outra alternativa e gostaria de perguntar o porquê não pode ser a outra alternativa? Alguém gostaria de comentar? Não? Já apareci para vocês aí? Ok. Pessoal, então olha só. Essa aula de hoje era mais para a gente estar fazendo mesmo essa revisão dos gêneros. Vocês perceberam que nós fechamos essa apostila 1, né? Então era para a gente poder estar fazendo essa revisão dos gêneros literários, que foram conteúdos já estudados. Essa atividade, na verdade, é uma atividade até bem fácil, né? Simplista, porque ela traz para a gente mais uma revisão das características. Então, eu vou deixar para vocês, para a atividade, o caderno de atividades, capítulo 2. É mais uma forma também de vocês estarem aí revisando, recordando, relembrando. E para nossa próxima semana, eu vou postar atividades no portal, mas eu mando lá no mural da turma as informações direitinho, tá bom? Provavelmente nós não teremos live toda semana, até porque nós só temos uma aula por semana, então eu preciso de explicar a matéria, passar a atividade, né? Corrigir as atividades também com vocês. Então, não vou garantir que semana que vem nós temos outra live. Mas alguém quer perguntar? Alguém quer comentar? Só um momentinho, eu vou parar a gravação aqui para a gente finalizar a aula, tá?